A Automation Edge está criando experiências agradáveis no local de trabalho. Você pode mapear rapidamente seus processos de negócios ou de TI para os fluxos de trabalho da Automation Edge com suas inúmeras ações ou etapas pré-criadas. Olá, eu sou Siema, da Automation Edge Professional Services. Neste vídeo, mostrarei a etapa Modified JavaScript para criar código ou expressões JavaScript. Vamos começar. Primeiro, vou descrever a etapa JavaScript modificada. Ela é uma etapa da categoria Scripting para fluxos de trabalho do Process Studio. A etapa JavaScript modificado fornece uma interface de usuário para a criação de código ou expressões JavaScript. Ela fornece um ambiente de desenvolvimento fácil de usar. Ela contém um painel de navegação à esquerda listando scripts, constantes, funções e campos de entrada e saída. Um painel JavaScript para escrever e editar seu código e inserir construções do painel esquerdo. Uma tabela de campos que contém uma lista de variáveis do seu script para gerar como campos. Vamos continuar. O JavaScript modificado permite a criação de vários scripts. Você pode definir uma transformação ou um script ativo. Você pode definir um script inicial para ser executado antes de processar qualquer linha de dados. E você pode definir um script final para ser executado após o processamento de todas as linhas de dados. A etapa Modified JavaScript não é uma etapa de geração de linhas. Portanto, ela não pode ser a etapa inicial em um fluxo de trabalho. Uma etapa de entrada deve preceder a etapa. Agora vamos para o Automation Edge Process Studio para ver as opções de configuração e os detalhes da etapa JavaScript modificada. Estou no Process Studio. Criei um fluxo de trabalho em branco, Modified JavaScript. Vamos arrastar e soltar um JavaScript modificado na tela. Vamos clicar 2 vezes para abrir as opções de configuração. Para dar uma descrição significativa das opções de configuração, vou dar à etapa um contexto de um fluxo de trabalho. Vou cancelar por enquanto. A etapa JavaScript modificada não é uma etapa de geração de linhas de entrada. Portanto, vou precedê-la com uma etapa geradora de linhas. Vou arrastar e soltar uma etapa DataGrid para iniciar o fluxo de trabalho. Agora vou conectar uma etapa DataGrid à etapa JavaScript modificada. Após a etapa Modified JavaScript, vou adicionar uma etapa de saída, que é a etapa TextFileOutput. Na etapa DataGrid, adicionei metacampos, contendo informações do aluno, ou seja, nome, sobrenome, notas de matemática, notas de ciências, notas de artes e a data de graduação. E no campo de dados, forneci os dados correspondentes a 8 alunos. Deixe-me clicar em OK. Em TextFileOutput, configurei a gravação em um arquivo de saída no diretório atual do fluxo de trabalho. Vamos cancelar por enquanto. Primeiro explicarei as configurações da etapa e, em seguida, as demonstrarei com um código de exemplo. Agora vou lhe mostrar as configurações do JavaScript modificado. A configuração da etapa é dividida em 3 seções principais. A primeira seção à esquerda é o painel Funções JavaScript. Ela fornece uma exibição em árvore dos scripts disponíveis. Constantes, funções, campos de entrada e campos de saída. A primeira é Transform Scripts. Ele exibe a lista de scripts que você criou na etapa. Por padrão, ele cria um script 1. O próximo é o Transform Constants. Ela contém uma lista de constantes estáticas predefinidas que podem controlar as linhas de dados. Você pode atribuir esses valores constantes à variável de status trans_. Primeiro vou descrever o fluxo de trabalho de continuação. Quando você atribui o fluxo de trabalho continue ao status de sublinhado trans, essa é a variável de status da transação. Ele inclui a linha atual no conjunto de linhas de saída. Agora vou descrever o fluxo de trabalho ignorar. Quando você atribui o skip workflow à variável status trans_, que é a variável de status da transação, ele exclui a linha atual do conjunto de linhas de saída e continua processando a próxima linha. Por fim, o fluxo de trabalho de erro. Quando você atribui o fluxo de trabalho de erro à variável de status trans_, ele exclui a linha atual do conjunto de linhas de saída. Gera um erro e não processa as linhas restantes. Para usar essas constantes, você deve primeiro definir a variável de status da transação, para continuar o fluxo de trabalho no início do script. Caso contrário, a etapa do Microsoft JavaScript ignorará quaisquer atribuições subsequentes à variável de status de sublinhado trans. Mostrarei o uso dessas constantes mais tarde na demonstração. A próxima é a seção Transform Functions.
Ela contém uma variedade de funções de cadeia de caracteres, funções numéricas, funções de data, funções lógicas, funções especiais e funções de arquivo, que você pode usar para criar seu script. Para adicionar uma função a um script, basta clicar 2 vezes na função e ela aparecerá. No painel Scripts à direita, você também pode arrastar uma função no painel Scripts para o local onde deseja inseri-la. Além das funções no painel Navegação, você também pode usar as funções JavaScript não incluídas na lista. Portanto, a primeira é a função string. Como você pode ver, ela fornece várias funções prontas para uso, como DateToString, EscapeHTML, EscapeXML, IndexOf, InitCap, Lower, LPadd, LTrim, NumberToString, AirPad e assim por diante. A árvore funções numéricas tem várias funções numéricas JavaScript, como Absolute, Ceiling, Floor, StringToNumber e Trunc. As funções date têm várias funções de data em JavaScript, como dateAdd, dateDifference, getDayNumber, month, quarter, stringToDate, trunc, week, year, etc. As funções de lógica têm várias funções de lógica JavaScript, como isCodePage, isDate, isEmpty, isNumber, isRegex, etc. As funções especiais contêm uma mistura de funções utilitárias como alert, getEnvironmentVariable, getProcessStudioVariable, getVariable, appendFile, setEnvironmentVariable e assim por diante. A árvore de funções file tem várias funções para fazer verificações ou ações simples relacionadas a arquivos ou pastas, como copyFile, createFolder, deleteFile, fileExists, isFile, isFolder e assim por diante. O próximo é o campo input, entrada. Ele exibe a lista de entradas, que entram na etapa. Neste caso, temos uma etapa de grade de dados que contém first name, last name, math, science, arts e graduation date. Portanto, podemos ver todos os campos de entrada que chegam à etapa. Assim como as funções, você pode simplesmente clicar 2 vezes nos campos de entrada para inseri-los no script do lado direito. E a seção Output Fields lista os campos de saída da etapa. Até o momento, não definimos nenhum campo de saída. Durante a demonstração, definirei os campos de saída na tabela Fields, campos abaixo. Quando eu os definir, eles aparecerão na lista Output Fields. O próximo é o painel JavaScript à direita. Essa é a seção em que você pode escrever e editar seu código JavaScript. Código ou expressões JavaScript. Você pode inserir constantes, funções ou campos de entrada no painel Navegação à esquerda, clicando 2 vezes no nó que deseja inserir. Ou você também pode arrastar as funções para o JavaScript. Você também pode escrever seu próprio código JavaScript, definir suas próprias funções ou até mesmo usar funções JavaScript não incluídas na lista. No painel de navegação esquerdo, na guia Script, você pode clicar com o botão direito do mouse para abrir um menu de contexto com os seguintes comandos. Você pode adicionar um novo script. Você pode adicionar uma cópia do script atual em uma nova guia. Você pode defini-lo como a transformação ou o script ativo. O script atual já é uma transformação ou um script ativo. Você pode definir um script como um script inicial. Um script de início é executado antes do processamento. A primeira linha. Você pode definir um script como um script final a ser executado após a conclusão do processamento da última linha. O processamento da última linha estiver concluído. Ou você pode remover o tipo de script para não executar o script de forma alguma. No entanto, isso não removerá a guia script. Para remover um script, você pode clicar na cruz e escolher excluir a guia script. Deixe-me adicionar um novo script. Você pode clicar na cruz para excluir a guia e confirmar a exclusão. Observe que sempre haverá um script presente. Para renomear um script, você precisa ir para a navegação à esquerda. Clicar no script. Para excluí-lo ou renomeá-lo. Agora, abaixo do painel JavaScript, você pode ver a posição. Ela exibe o número da linha e a posição do cursor no script acima. Em seguida, há uma caixa de seleção de modo de compatibilidade. O mecanismo de etapas do JavaScript modificado é compatível com as versões 2.5 e 3. Se o modo de compatibilidade estiver marcado, o JavaScript funcionará como na versão 2.5. A nova versão deve ser usada se possível, portanto, de preferência, mantenha-a desmarcada. O próximo é o nível de otimização. Você pode definir o valor 1 para executar o JavaScript no modo interpretado. Ou pode defini-lo como 0 para que não haja otimizações. Ou você pode definir o nível de otimização como qualquer número até 9. 9 realiza a maior otimização com execução mais rápida do script, mas compila mais lentamente. O padrão é 9. A última é a tabela de campos. Para gerar suas variáveis JavaScript, você as define no script acima como campos, no fluxo de trabalho. O primeiro é o nome do campo.
Aqui você precisa inserir ou digitar os nomes das variáveis que você definiu acima. Você pode renomear os campos e fornecer um novo nome no campo renomear para. Você pode selecionar o tipo de campo. Entre números, cadeia de caracteres, data, booleano, inteiro, número grande e assim por diante. Você pode especificar o comprimento. Para número, o número total de algarismos significativos no número. Para string, o comprimento total da string e para data, o comprimento da saída impressa da string. Na precisão, forneça o número de dígitos após o decimal. Especifique a precisão do número como o número de dígitos de ponto flutuante. A precisão não é usada para cadeia de caracteres, data ou booleano. Em substituir nome do campo de valor ou renomear para, você pode selecionar entre sim ou não. Se você quiser aceitar a renomeação para o valor, então você precisa selecionar sim. Na lista, você pode clicar no botão obter variáveis para recuperar a lista de variáveis do seu script, de modo que não seja necessário digitar manualmente as variáveis na tabela, uma a uma. E você pode clicar no botão testar script para testar a sintaxe do seu script. Portanto, apresentei a você uma visão geral e uma descrição das opções de configuração da etapa JavaScript modificada. Agora vou demonstrá-las com um código de exemplo. Primeiro, quero escrever um código JavaScript para initcap, o nome e o sobrenome. Ou seja, quero que a primeira letra do primeiro nome e do sobrenome em maiúsculas. Então, deixe-me declarar uma variável. FirstName, com o primeiro nome em initcap. Então, vamos às funções de transformação. Funções de string. Vou clicar duas vezes ou inserir a função initcap. E quero substituir a variável. Quero initcap, o primeiro nome. Portanto, posso clicar duas vezes no campo de entrada firstName. Da mesma forma, declararei uma variável. lname, contendo o sobrenome no initcap. Então, mais uma vez, deixe-me inserir a função initcap e substituir a variável pelo sobrenome. Em seguida, quero gerar um nome completo, concatenando o primeiro nome e o sobrenome. Então, deixe-me declarar uma variável. Nome completo, como a variável primeiro nome que desejo concatenar. Antes de tudo, quero um espaço entre o nome e o sobrenome. Então, vou inserir um espaço vazio. Mas a variável do sobrenome. Agora, estou usando a função JavaScript concat, embora ela não esteja na lista de funções de transformação. Portanto, como mencionado anteriormente, você pode usar as funções JavaScript em seu código. Quero retornar essas variáveis como campos de saída da etapa do JavaScript. Portanto, posso digitar os nomes das variáveis um a um no nome do campo ou clicar em Get Variables, obter variáveis, para obter todas as variáveis. Agora, no campo de renomeação, deixe-me renomeá-la de volta para o primeiro, nome e o sobrenome, e substituir o nome do campo de valor ou renomear para. Preciso fornecer sim para renomear os campos. Clique em OK. Na saída do arquivo de texto, na guia Fields, Campos, clique em Get Fields, obter campos. Assim, ele obtém todos os campos no fluxo. Por enquanto, não quero exibir matemática, ciências, artes e data de formatura. Portanto, retornarei apenas os 3 campos. Clique em OK. Vamos executar o fluxo de trabalho e você poderá ver o primeiro nome, o sobrenome com o initcap e o nome completo. Deixe-me continuar. Você também pode definir funções personalizadas em seu JavaScript. Então, deixe-me definir uma função chamada cálculo e não quero passar nenhum parâmetro para essa função. Quero que a função retorne a soma das notas de matemática, mais notas de ciências, mais notas de artes, e vou fechar as chaves. Em seguida, desejo declarar uma variável total, marcas, como igual ao resultado da função de cálculo. Também quero declarar mais uma variável, total arredondado como igual a. Desta vez, vou selecionar uma função numérica, the floor, e na variável, deixe-me passar a marca total. Desejo adicionar outra variável, data de graduação, como igual a. Agora usarei uma função de data, string to date, e na variável vou passar. E o campo de entrada graduation date. E na segunda variável vou passar o formato da data, que é imd. Portanto, se você precisar de mais informações sobre qualquer função, você pode selecionar a função no painel de navegação. Você pode clicar com o botão direito do mouse e ver um exemplo. E por fim, desejo declarar mais uma variável, data da convocação.
E desta vez desejo usar uma função de DataDateAdd. Agora você pode clicar com o botão direito do mouse novamente e ver um exemplo. Agora, na função DateAdd, a primeira variável é a data, e na qual você deseja trabalhar. A segunda é a string, que é o tipo que representa o valor, e a ser adicionado, que pode ser I para anos, M para meses, D para dias, W para semanas e assim por diante. E o último é um valor numérico, que é o valor a ser adicionado. Portanto, se você mencionar I1, isso significa que deseja adicionar um ano à data, ou que você deseja adicionar 4 meses à data e assim por diante. Assim por diante. Então, deixe-me fechar o exemplo e, no meu caso, minha data. Variável. É a data de graduação. E eu quero adicionar ano por um. Vou acrescentar o ponto e vírgula. Vamos adicionar as novas variáveis à tabela de campos abaixo. Então, deixe-me copiar o total de pontos e adicioná-lo à lista. Desejo copiar o total de pontos arredondados e adicioná-lo à lista. A data de graduação e a data de convocação. Não quero renomeá-las. Portanto, deixo o campo renomear para em branco. Marca total. É um campo numérico. O total de pontos arredondado também é um número. A data da formatura é uma data. E a data da convocação é uma data. Agora, deixe-me adicionar um novo script na navegação à esquerda. Vou renomeá-lo para Start Script. Quero defini-lo como script de início. Vou escrever um código em que declarei um caminho de arquivo variável. Usei a função especial getEnvironmentVariable para obter o valor do diretório atual interno, que é o diretório atual do fluxo de trabalho. Declarei uma variável nome do arquivo, para obter o caminho do arquivo e adicionar o nome do arquivo. E declarei uma variável check, na qual usei a função fileExist da categoria de funções de arquivo, para verificar se o arquivo existe. mcheck e também substituí. E a barra tripla de 2 pontos do arquivo por um valor nulo, e desejo alertar o caminho do arquivo, o nome do arquivo e a verificação. Vamos clicar em OK. Você pode adicionar Maze Scripts. Agora, se você quiser chamar qualquer script de outro script, você pode usar a função especial Load Script from Tab. Por enquanto, deixe-me comentar e excluir. E o item 0 tab para confirmar a exclusão. Vamos clicar em OK. Agora, vamos executar o fluxo de trabalho. Quando você executa o fluxo de trabalho, ele primeiro executa o script inicial. Assim, você pode ver o caminho do arquivo. Em seguida, ele alerta o caminho completo do arquivo, incluindo o nome do arquivo, e em seguida mostra um alerta de que o arquivo está presente no sistema de arquivos. Clique em OK. Portanto, após o script de início, ele executa as linhas de dados. E você pode visualizar as linhas. É possível ver o nome, o sobrenome, matemática, ciências, artes, notas, graduação e data. É possível ver o nome e o sobrenome com o init cap, o nome completo. Ele calculou as notas totais e as notas arredondadas. Mostra a data de graduação no formato de data. E mostra a data da convocação. Você pode ver que ele adicionou um ano, a data de graduação, para calcular a data de convocação. Portanto, tentei cobrir os diferentes tipos de função, os diferentes tipos de script, neste vídeo. Agora, há uma última coisa que gostaria de mostrar. Vamos voltar ao JavaScript modificado. Agora quero usar as constantes de transformação para controlar as linhas de dados. Não quero gerar as linhas que contêm o primeiro nome, Jane. Portanto, se eu quiser usar as constantes de transformação, a primeira coisa que preciso fazer é definir o status da transação para continuar o fluxo de trabalho. Em segundo lugar, quero escrever uma instrução if, ou seja, se o primeiro nome for Jane, então o status da transação será ignorar o fluxo de trabalho. Vou clicar em OK. Vou salvar o fluxo de trabalho. Vou executar o fluxo de trabalho novamente. Então, ele exibe o primeiro alerta do script inicial. Ele mostra a localização do arquivo. Ele alerta sobre o caminho do arquivo. E alerta true, ou seja, o arquivo está presente no sistema de arquivos. Em seguida, ele executa as linhas de dados. Vamos visualizar os dados para a etapa de classificação de dados. E você poderá ver que a Jane está presente. Agora vamos para a etapa do JavaScript modificado. Como você pode ver, Jane não está presente na saída. E também na saída do arquivo de texto, Jane não está presente, já que definimos a condição para ignorar a linha da Johnny. Assim, tentei abordar vários recursos exclusivos que você pode usar no JavaScript modificado. Vamos recapitular. Vimos a etapa do JavaScript modificado.
Descrição e opções de configuração. Você pode dar início à sua jornada de transformação digital com as plataformas de IA conversacional e de hiperautomação da Automation Edge.